porque toda hora eu tô caindo. Desculpa, eu Muito esqueci. obrigada. Estou gravando. Jonas, então, em geral, é mais confortável visualizar as coisas que se eu tenho se eu capturo direções próprias de estes sujeitos, é mais, digamos assim, fácil de compreender e até de entender o que está acontecendo quando eu desenho essas direções principais na própria configuração observada. Por exemplo, vamos pensar assim. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar a tua pergunta, se estou bem orientado para responder a tua pergunta, né? Vamos limpar um pouquinho aqui. E tirar um pouco de barulho gráfico aqui. Então, vamos desenhar um círculo aqui, né? E eu vou colocar isto aqui e isto aqui. Então, quando este sujeito se deforma, nós teremos, por exemplo, aqui esta condição, né? Essas linhas, ou seja, se eu desenhar aquilo lá, ficou assim, né? Ok, eu consigo claramente aqui, se eu trabalhasse sobre estes três, deixa eu olhar sobre estes três aqui, certamente eu vou encontrar como direções principais dessa deformação alguma coisa que está associado a este elipse. Então, você me pergunta, onde será bacana, digamos, desenhar uma direção principal como esta e como esta? E eu faria, se estava referido a estes três, eu faria os desenhos nesta configuração, porque eu consigo enxergar que são os eixos principais da elipse. E ele faz mais sentido a visualização aqui do que fazer essas direções aqui em cima. Me acompanha? Sim, sim. Perfeito. Do ponto de vista... Coloquemos, a ver... Na realidade, o professor já respondeu a minha dúvida, tá, professor? Tudo bem, tudo bem. Não vamos sujar mais. Então, pronto. Fechou a resposta parcial, então. Alguém mais gostaria de fazer comentários? Só para eu entender, o senhor tinha começado falando que as direções principais de E seria melhor fazer na configuração não deformada, mas o ideal seria fazer na deformada, em T igual a 1 nesse caso, por exemplo. Não, digamos, o que eu me refiro, eu enxergo mais natural fazer um desenho para tentar interpretar, né, aspectos geométricos destes tensores que são espaciais na própria configuração espacial e aspectos que estão aqui na configuração material. Porque é mais natural fazer isso nesse sujeito. Está falando das fibras, né? Veja só, o que significa uma direção própria? É algum camarada que operando sobre um N me dá lambda N. Então,
faz sentido interpretar N como uma direção de E, e, portanto, eu preferiria saber qual é eu gostaria de pintar N na configuração material, porque é ali que este sujeito é uma direção própria. Os N são a rotação do N, né? Ou seja, eu roto as direções principais destes tensores, quando roto, encontro as direções principais destes outros. Isso é uma propriedade da decomposição polar. Ou seja, esta terna que encontro aqui não é nada mais que uma rotação de uma terna que se encontra aqui, definida pela operação de rotação. É que eu tinha feito confusão no trabalho que o senhor pediu para fazer na configuração de referência, que no caso seria T igual a 1, que seria a espacial daí, o E. Posso ter cometido... Se o senhor quiser, professor, como o senhor abriu essa possibilidade da gente fazer tirar dúvida mais tarde, se o senhor, assim, estou propondo, se o senhor quiser deixar para explicar isso depois, para não atrasar a matéria também, por mim tudo bem. Tá bom. Aí a gente pode revisar isso, tá? Tá legal. Tá ok. Ok. Bem. Ok. O que queria comentar para vocês sobre o que chamaríamos de elasticidade? Falamos um pouco na aula passada sobre o que chamava um modelo constitutivo. E a resposta está associada a identificar ou montar uma expressão que me permita obter o estado de solicitação interna, que agora chamamos de tensão, através do conhecimento de uma história de sucessos que houve durante o processo de deformação. Em um conjunto bastante amplo de materiais, conhecer a história significa conhecer a história da cinemática e a história térmica dele. Em processo que poderíamos chamar de isotérmico, basta conhecer então apenas a história cinemática dessa partícula para poder saber o que aconteceu com o estado de tensões dela. Ali abre espaço para uma série de modelos dissipativos, e aí fizemos uma lista, modelos de plasticidade, modelos de viscoplasticidade, modelos de dano, etc, etc, etc. Mas há um subgrupo de todos esses modelos bastante amplos, que são os modelos chamados de elasticidade. Nesse contexto, o único que eu preciso conhecer para poder saber o estado de solicitação interna que um ponto se encontra, ou, tecnicamente, o estado de tensões dele, é o estado de deformação. A história e a sequência de processos que levaram ele a esse estado de deformação é irrelevante. Por quê? Porque, por definição, um modelo chamado elástico de comportamento de material é um modelo que não envolve qualquer processo dissipativo, de maneira tal de que a sequência de processos não traz nenhuma alteração em relação ao resultado final. Definido o estado de deformação, conheço o estado de tensão. É claro que isso se trata apenas de um modelo. Nenhum material, nem mesmo uma borracha, tem essas características. Praticamente todo material real tem algum tipo de processo dissipativo. Pelo menos estamos falando de um material macroscópico. Por pequena que seja o processo de dissipação, sempre haverá, mesmo uma borracha entrando no fenômeno cíclico, daqui a pouco está começando a esquentar, o que significa que claramente, mesmo com pouquinha dissipação, aparecem fenômenos viscosos que criam fenômenos dissipativos, e esses fenômenos dissipativos acabam se propagando de diferentes maneiras, uma delas é calor. Então, o que nós chamamos de modelos conservativos
son llamados modelos elásticos. En ese bollo existe una miríade de alternativas que caben todas dentro de lo que nós chamamos de elasticidade. Uma forma clássica de apresentar esse fenômeno de elasticidade é imaginar que aquele tensor de Piola-Kirchhoff P é alguma certa função, que vou colocar aqui como P chapéu, de um estado de deformação, que podemos colocá-lo como E. Ou também podemos colocá-lo como uma certa função P de um F, dado que F é que me fornece a características de E. Estas são expressões que são conhecidas como elasticidade de Cauchy, onde temos uma expressão que define o estado de tensão a partir do estado de deformação. Os denominados materiais hiperelásticos têm a seguinte característica. Existe um tensor P, primeiro tensor de Piola-Kirchhoff, que não é uma expressão, e sim a derivada de uma certa energia que depende de F em relação a esse tensor F. Eu não vou entrar nesse mérito. Isso aqui é, digamos, não vamos abrir equações em relação a isso, mas podemos admitir, e veremos isso vai ter implicações no que vou falar um pouquinho a seguir, que é elasticidade linear, que existe uma espécie de conceito associado ao modelo, ao esquema que eu quero montar aqui. Imaginem que nós temos uma mola, e nessa mola nós colocamos uma espécie de tensão, e devido a movimento dela, caminhando por uma configuração deformada, esse sujeito acumula uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia é chamada de W, que depende de como se deformou, e é conhecido como energia de deformação. Dependendo de quanto varia essa energia de deformação em relação ao valor de deformação, ali imprimido através de F, nós temos uma medida do estado de tensões. É mais ou menos quando, em um caso unidimensional de uma molinha, nós vamos colocar aqui o deslocamento e a força F, e a relação da mola é essa que está aqui. Podemos atribuir que para um determinado valor de deslocamento, esta energia que está aqui, W, pode ser dada como um meio de K vezes U ao quadrado, de maneira tal que a força F é igual à derivada dessa energia em relação a U, que neste caso é K vezes U. Então, quanto mais varie esta energia, que é a área que está aqui embaixo, em relação à variável aqui, que no caso do deslocamento, maior será a força associada a esse movimento dessa mola. É claro que isto, neste caso linear, está vinculado com esta rigidez que chamamos de K. Em particular, nos interessa um conjunto de estes casos, que é o conceito, o modelo chamado de elasticidade linear. E o modelo de elasticidade linear estará escrito de uma maneira conveniente, relacionando o tensor de tensões de Cauchy com uma certa expressão que depende da medida de deformação linearizada epsilon.
Em particular, diremos que essa operação é uma operação linear, de maneira tal que existe um tensor, que vamos chamar de C, que operando sobre o tensor de deformação de segunda ordem, me entrega outro de segunda ordem. Isso aqui, como veremos a seguir, corresponde a um indivíduo de quarta ordem. É um operador linear sobre este tensor de segunda ordem, me entregando um tensor de segunda ordem. Para ser um operador linear, o que nós teremos aqui são um conjunto de coeficientes constantes, ou seja, não dependem do nível de deformação, e o número de coeficientes corresponde ao tamanho desse tensor de quarta ordem. As componentes dele estará associada à dimensão deste indivíduo. Então, se tratando de um tensor de quarta ordem, como veremos a seguir um pouquinho como que ele nasce, este sujeito tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual a 81 componentes. É este indivíduo sobre o qual passaremos, ou seja, sobre este modelo é a nossa conversa daqui para frente. A primeira hipótese que nós apresentamos para poder enquadrar este modelo chamado de elasticidade linear é admitir que estamos trabalhando em uma configuração de pequenas deformações e pequenas rotações. Então, vamos chamar assim de teoria lembremos que nuestro tensor F podía ser decompuesto en RU y también en VR. Si un movimiento for tal que R es prácticamente a identidad, significa que él casi no rota, o sea, cuando pegamos su F, un movimiento, y extirpamos de él, extraímos de él, o que significa a rotação de corpo rígido dele, vemos que quase não aconteceu nada. Ou seja, o tensor de rotação é muito parecido à identidade. Então, neste caso, nós teremos que F acaba se parecendo muito a U, que ele mesmo se parece muito ao próprio V. Por outro lado, também teremos que o F, que é igual a identidade mais gradiente de U, tenemos como característica que o tal gradiente de U, en norma, é um número muito menor do que 1. O que significaria isto? Gradiente... Aliás, aqui desculpe, eu coloquei esse símbolo, né? Mas vamos ser um pouco mais aqui era desculpe. Vou colocar gradiente de U. Né? O tal gradiente de U tem uma norma muito menor do que 1. Lembremos que essa norma, neste caso, corresponde a fazer gradiente de U componente IJ
ao quadrado. Vamos colocar assim. Gradiente do componente IJ. Então, estamos somando I com I, IJ com J. Né? Isso me dá um número. Tudo isto ao meio. Isso é o que nós chamamos de norma de gradiente de U. O resultado desse produto interno dele com ele mesmo é um número muito menor do que 1. Então, observem que, para que isso aconteça, os números que estão aqui dentro de gradiente de U têm que ser relativamente pequenos. Estamos, todos esses números que estão dentro desse tensor, são números, vamos colocar assim, da ordem de 1 a menos 3, né? Uma ordem de 1 por E a menos 3. Então, se eu somo uma coisa de ordem de 1 a menos 3 a identidade, parece muito identidade. O que podemos pensar que o F também é aproximadamente parecido à identidade. E, portanto, o determinante de F é bastante parecido a 1. Finalmente, sabemos que o gradiente, que significa a derivada em relação a x, né, de alguma coisa, é tomar a derivada dessa coisa em relação a x, pela derivada de x em relação a x. Isto que está aqui, o f. E o resultado desta operação me diz que o gradiente de alguma coisa é igual ao gradiente pequeno, né? Ou seja, derivada em relação a x dessa coisa, vezes f. E, bom, se f é um número, aliás, é um tensor muito parecido à identidade, isso significa também que o que nós chamamos de derivada em relação a x pequeno e a x grande dá quase a mesma coisa, ou seja, gradiente de qualquer coisa em relação a x grande é... Vou escrever aqui embaixo. Né? Então, o que chamamos aqui, gradiente dessa coisa em relação a x grande é bastante parecido ao gradiente dessa coisa em relação a x pequeno, porque tudo se movimenta e se rota muito pouquinho. Então, o que está havendo é que a configuração deformada e a configuração de referência praticamente não são distinguíveis a olho nu. O que acontece com uma peça mecânica estrutural, né? Tipicamente, quando tomamos a que chamamos a peça indeformada, que eu, por conveniência, coloco como configuração de referência, e aplicamos uma carga, em um número bastante apreciável de situações mecânicas, eu não vejo ela se deformando a menos que coloque alguma instrumentação. Em outras palavras, a configuração de referência, ou, perdão, a indeformada e a deformada se parecem. E nesse contexto todo, estamos vendo o que acontece com esses tensores. O gradiente maiúsculo se transforma em um número muito parecido ao gradiente minúsculo, e aqui, por conveniência, muitas vezes é denotado simplesmente gradiente de aquela coisa. Em particular, me interessa o gradiente do deslocamento. Por quê? Aqui, desculpa, eu vou ter que trocar de página, né? O que nós chamamos de UF era igual a I mais gradiente da função de deslocamento, e com isso nós calculamos o E, que era igual a F transposta F, e isso resultava, se nós fazíamos a substituição, aliás, desculpem, isto aqui está faltando coisa, né? Isto aqui é isto menos identidade, 1/2. E o resultado, se abrimos isto em termos desta expressão, era a seguinte expressão. Gradiente de U transposta mais gradiente de U mais gradiente de U transposta, gradiente de U, tudo
sobre 2. O que estamos alegando? Que fazer essa conta, ou vocês podem verificar, fazer esta conta que era I menos F, F transposta todo a menos 1, me dá uma operação que quando o gradiente de U é praticamente, tem uma característica de ser praticamente igual ao que chamamos de gradiente de U, e um número muito menor do que 1, por conveniência, trocamos tudo como, por notação, vocês vão encontrar isso muito comumente. Não faço distinção entre um e outro, chamá-lo de simplesmente gradiente de U. Numericamente dá a mesma coisa. E, em particular, este produto, que aqui estaríamos, por exemplo, no caso que estávamos citando, 1e a menos 3, os números que estão aqui envolvidos, também 1e a menos 3. Então, este produto que está aqui da ordem de 1e a menos 6. E, automaticamente, não vale a pena contabilizar. De maneira tal que criamos este tensor de deformação infinitesimal, epsilon, que era igual ao que nós chamamos de gradiente de U mais gradiente de U transposto sobre 2. E que este número não vai ser muito diferente daquilo que contabilizamos como E, que também não é muito diferente daquilo que contabilizamos como E, para essa situação. Então, nós temos essa semelhança de resultados numéricos, né? A definição de cada um continua sendo a de cada um, e são diferentes. Porém, numericamente, vão encontrar essa característica de ter os mesmos resultados quando os números aqui envolvidos são suficientemente pequenos. Vocês fizeram uma série de testes e viram que quando as deformações eram pequenininhas, a relação entre um e outro, em termos de coeficientes, davam basicamente os mesmos valores. Pois bem, essa medida que chamamos aqui é conhecida, então, na literatura como linearização das deformações. Utilizamos uma relação, uma métrica de deformação, que é uma expressão linear com os deslocamentos, porque uma operação de uma derivada, que é uma operação linear, do campo de deslocamentos do corpo. Então, a deformação cinemática linearizada significa que automaticamente, quando vocês leem em algum lugar que estão usando cinemática linear, significa que estão usando esta métrica para medir deformações. É sobre essa métrica e nesse contexto que trabalhamos com o tensor de elasticidade e o conceito de elasticidade linear que passo a descrever. Algum comentário? Isto aqui já é, de alguma forma, visitado, né? Então, a premissa de elasticidade linear admite que nós podemos definir o tensor de Cauchy, sigma, com uma certa operação linear sobre o tensor de deformação linearizado. Este tensor é chamado tensor de quarta ordem. A analogia que eu fiz na aula passada era pensar em um caso unidimensional, né, em um caso uniaxial de tensões. Temos um tensor sigma, que é o que acontece num corpo de prova, quando estamos puxando e quero calcular quanto vale essa tensão em função da deformação. Então, aqui estamos medindo a deformação.
se aumentamos o comprimento do corpo de prova, necessariamente terá que haver mais tensão para acionar e produzir essa deformação. E aquilo comentamos também na aula passada. Quem está primeiro? O ovo ou a galinha, né? A deformação produz tensão ou a tensão produz deformação? E eles são duais. Não existe um se não existe o outro. Então, no caso de uma relação, aqui a lei de Hooke original é essa que eu vou escrever aqui. Tensão axial igual a um módulo de elasticidade vezes a deformação axial. Essa é a lei de Hooke. A extensão é notar que este sujeito tem 9 componentes e este camarada tem 9 componentes. Então, de onde surgiu esta lei? Comentei de novo, né, de fazer um diagrama aqui no meu ensaio mecânico, onde a curva fornecia isto e se definia a derivada dessa curva, né, a derivada, definido E a derivada da curva sigma quando modificamos epsilon. Então, isto aqui é o E, esse coeficiente. Acontece que estamos em um problema uniaxial, isto corresponde a fazer isto. Então, temos um único coeficiente de ver como se modificou sigma 1, quando modificamos E1. A extensão desse conceito é notar que nós temos sigma e j, os coeficientes que queremos capturar, são 9 coeficientes, e será alguma operação de 9 coeficientes EKL. Então, perdão, falei de coeficientes, né? 9 componentes de tensão, dependendo de 9 componentes de deformação. Todas elas, em princípio, estão acopladas, o que define um conjunto de coeficientes, agora sim, que para denotá-los corresponde a IJKL. Total de coeficientes aqui, então, 81. 9 por 9. Ou 3 por 3, vezes 3 por 3. Só um minutinho, por favor. Perdão. Bom, então, em princípio, para poder ter uma relação linear entre deformação e tensão, e observem aqui uma questão importante, uma pequena... Minutinho, me correndo. Pausa para os comerciais. Se nossa peça, vamos pensar aqui, depois da aplicação da carga, quando ela se deforma, quase não consigo distingui-la da configuração inicial da deformada. O tensor de tensões de Cauchy, ou seja, o que acontece com as componentes que nós estamos tendo aqui,
Pergunta para vocês. O tensor de Cauchy é alguém que dá informação da configuração observada ou da configuração de referência? Observada, né? Da observada. Porém, estou argumentando que na situação que estamos enfrentando, eu quase não distingo configuração de referência com configuração observada. Então, desenhar o tensor de tensões, né, associado em alguma posição do domínio deformado ou indeformado, quase é a mesma coisa. Quase. Isso vai ser importante depois quando falamos sobre balanço mecânico. Tá? Apenas estou lembrando que neste contexto de cinemática linearizada, eu quase confundo as duas configurações. E a interpretação de como estão atuando as direções de tensão, embora é absolutamente correto dizer esta expressão, mesmo que houvesse uma rotação grande, né? Mas como admitimos que estamos trabalhando com pequenas rotações e pequenas deformações, as tensões na direção que elas estão atuando nesta representação, muitas vezes gráfica, vão dar no mesmo se eu desenho na configuração deformada ou na indeformada. Bom, fechamos os comerciais aqui. Voltemos ao modelo em particular. Em princípio, se tratando então de uma relação linear de deformações para me entregar o estado de tensões, teríamos 81 coeficientes. Porém, vou abrir aqui mais uma página. Vou colocar aqui. Teríamos sigma IJ igual a um C IJ KL como coeficientes e KL. Só que lembremos aqui que a tensão sigma IJ, por simetria do tensor de tensões, é igual a sigma JI. E que sabemos também de nossas métricas de deformação que a deformação EKL é igual a ELK. Isto obriga a obter uma certa simetria nos coeficientes que nós temos aqui, no tensor de elasticidade, de maneira tal de que CIJKL, tanto faz se eu chamo de IJ ou JK, porque o resultado das tensões é a mesma. Então, obrigatoriamente, tem que ser igual a CJIKL. Concordam comigo? Se eu troco o índice I com J, tem que dar o mesmo resultado, por causa desta simetria que nós temos aqui. E por causa desta outra simetria, isto que está aqui também tem que ser igual a CIJLK. De acordo? Isso ficou claro ou não, pessoal? Sim, sim. Ficou, professor. Maravilha, obrigado. Então, isso traz como consequência que é bastante comum usar uma notação nova, que chama de notação de Voigt. De maneira tal que o tensor de tensões sigma e J agora é transportado para uma matriz de componentes, onde aqui aparece sigma 1, 1, 2, 2, o 3 da diagonal principal, e aqui os termos de fora da diagonal. Às vezes a ordem destes três últimos muda, dependendo do autor. Mas sempre temos essa separação dos 3 da diagonal e depois dos 3 fora da diagonal. E isso surge como resultado de uma matriz de 6 por 6,
Veja que com 6 por 6 já estamos fazendo uso da simetria menor, que é chamada porque estamos estabelecendo a relação entre estes e este. E esse tensor de 6 por 6 opera sobre as componentes da deformação. Aqui vamos colocar E1, 1, 2, 2, 3, 3, E1, 2, E1, 3 e E2, 3. Notem de novo que apenas 6 componentes dos respectivos tensores, tensão e deformação, foram usadas nesta operação. A matriz de elasticidade tem 6 por 6 igual a 36 coeficientes e não 81. O que já diminui enormemente a quantidade de ensaios mecânicos que deveríamos fazer para poder capturar esses valores que estão ali dentro. O segundo ponto associado a esta relação diz respeito a uma propriedade termodinâmica. A existência daquela chamada energia de deformação, de forma tal que a componente sigma e j seja igual à derivada de uma certa energia em relação a epsilon e j. Isto diz respeito ao que nós poderíamos chamar de modelos de hiperelasticidade. Fazem que, se definimos o coeficiente CIJKL como a derivada de sigma IJ em relação a epsilon KL, isto corresponde a tomar a derivada segunda de W primeiro em relação a EIJ e depois em relação a EKL. Mas se esta é uma função contínua desses argumentos, tanto faz tomar a derivada primeiro em relação a este e depois em relação a este, como vice-versa. Então, isto aqui corresponderia também a calcular a derivada de sigma KL em relação a epsilon e J, o que obriga a dizer que esse CIJKL é igual a CKL e J. E aí obtemos o que se chama simetria maior desse tensor de quarta ordem. A simetria maior equivale, nessa notação de Voigt, a dizer que apenas os coeficientes da parte superior, aqui vamos a pensar em 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Somente estes 21 coeficientes são relevantes, sendo que aqui temos simetria. Essa simetria, então, em termos de denotação do tensor de quarta ordem, vou repetir aqui, significa que o CIJKL é igual a CKL e J, esta simetria maior, e a simetria menor é que CIJKL igual a CJIKL igual a IJLK. Esta aqui é chamada de menor. Com essas duas simetrias, nós conseguimos identificar que, no melhor dos casos, no caso mais genérico possível, esse tensor de tensões, esse modelo constitutivo de elasticidade linear possui 21 coeficientes completamente independentes um do outro. Isso que diz respeito a uma situação de... Vou trocar de página. Anisotropia. Com 21 coeficientes.
¿A qué nos referimos con comportamento anisotrópico o isotrópico de un material? Imaginen que nós temos um corpo e decidimos recortar um corpo de prova desse sujeito e levamos para a máquina de ensaio e ele é solicitado axialmente e tiramos algumas propriedades em relação à tensão de formação desse sujeito. Dizemos que esse corpo é anisotrópico se nós recortamos agora um corpo de prova em outra direção. E quando levamos ele para a máquina de ensaio, a performance o desempenho desse corpinho de prova, mesmo que tenha sido recortado do mesmo material, devido à forma com que foi ensaiado ter uma direção diferente, ele se comporta em forma diferente. Isso fala em relação à resposta anisotrópica desse material. Em termos gerais, praticamente todos os materiais são anisotrópicos, em maior ou menor medida. Mas, claro, que por uma questão de conveniência, você gostaria de ir simplificando algum desses modelos, porque se observa em muitas situações onde essa diferença de comportamento é irrelevante para efeitos práticos. Então, quando nós, em um pedaço de metal, devido à sua característica heterogênea, temos um monte de grãos orientados de forma diferente, e esses grãos são tão pequenininhos que quando capturo um pedaço de metal, chamo a essa microestrutura toda desordenada, mas em termos estatísticos está tão desordenada que quando capturo uma quantidade suficientemente grande de material, a ordenação dessa se dispersa, ou seja, eu tenho uma ordenação aleatória. Quando recorto esse material em qualquer direção, basicamente ele se comporta igual. E chamo esse sujeito, esse comportamento de isotrópico. Então, entre anisotropia completa que significa tome qualquer direção e nessa direção vai ter um comportamento distinto, e que estaria associado a estes 21 coeficientes possíveis para C, podemos ter um caminho que passa por diferentes instâncias até atingir a situação extrema do outro lado, que é a situação de isotropia. Então, no extremo temos estes 21 coeficientes para C, né? E aqui passaríamos a um caso de isotropia onde 2 coeficientes são suficientes. No meio temos várias alternativas. Talvez as mais conhecidas são ortotropia e um material denominado transversalmente isotrópico. Bom, vou colocar aqui, aqui e aqui. Vamos a pensar no seguinte, quando que temos um material ortotrópico, imaginem que nós temos um sujeito que tem características de fibras, assim, orientadas nesta direção. E nós recortamos um corpo de prova com esta orientação. Ok? Dizemos que esse corpo de prova, por exemplo, está associado a um eixo, e nesse eixo nós temos vou desenhar aqui, pensem em um plano que tem este recorte aqui na tela, mas ele sai para fora da tela, né? E pensamos isso como se fosse um plano de simetria. Então, se eu girasse esse corpinho de prova segundo esse plano, como se fosse uma espécie de reflexão sobre esse plano, as fibras ficariam agora orientadas na outra direção. E se nós puxássemos esse corpinho de prova que foi refletido nesse plano de simetria, agora ele teria um comportamento diferente, porque as fibras estavam inclinadas e quando mudam de direção, ele vai se comportar de maneira diferente. Me acompanham?
Então, esse plano não é um plano de simetria desse material, porque quando reflito esse corpo de prova segundo esse plano, ele se comporta de maneira diferente. Entretanto, se eu pego, por exemplo, um caso como, vamos ver como que pintar aqui de uma cor distinta, eu vou tomar, vou tentar, vou pegar vermelho. Imaginem agora que tomo este plano, esta linha, né, que é o corte do plano que está saindo fora da tela, como plano de simetria. Então, se eu recortasse o corpo de prova nessa direção e refletisse, usando esse plano como espelho de reflexão, as fibras continuariam orientadas igual que antes, né? Ou seja, imagine que temos um corpo de prova aqui, e se eu reflito segundo esse plano, teríamos uma orientação com as fibras igual que antes. Quando eu levo para a máquina de ensaio, ele vai se comportar igual. Então, este plano de simetria, aliás, este plano é um plano de simetria para esse material. Graus diferentes de isotropia dizem respeito a quais são as operações de rotação, né? Lembrem que a rotação que era um tensor ortogonal, e uma das operações dos tensores ortogonais era uma reflexão, se lembra? Então, se as operações de reflexão em qualquer plano dá sempre a mesma coisa, é porque nós chegamos a uma situação extrema de isotropia. Se temos um conjunto de planos preferenciais, teremos algum degradê de isotropia dentro desse material. O chamado ortotrópico é quando nós temos três planos mutuamente perpendiculares de ortotropia. Isso é típico de estruturas celulares que podemos pensar que são, vou tentar, né? Imagine que tivéssemos fibras nesta direção, como se fosse um cubo que tem fibras nesta direção, nesta outra direção, ok? E ainda em uma direção mutuamente perpendicular, que seria esta, né? Então, ali teríamos três planos mutuamente ortogonais de simetria, de maneira tal que se refletíssemos o cubo segundo esse plano, ele continuaria tendo a mesma resposta mecânica quando ensaiado. O Travou aí, pessoal? Travou, pra mim travou Pra também. mim transversalmente, travou. de novo, Achei que porque era o um... desenho, agora está chegando o desenho. Está muito lento. Era isso, Bom, Flávio? É que travou, professor. A gente não viu a última frase. Ah, vou comentar, né? O transversalmente isotrópico é aí? É o Foi a caso conclusão particular aqui do do... cubo, professor. Ah, tá. Ok. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, qual é o... Vou cortar um minuto, porque vou tentar trocar de internet. Só um minuto. Ok, estão vivos aí? Sim. Estamos vendo. Uhum. Ok. Sobre o cubo. Era a situação, por exemplo, onde nós temos um camaradinha que está furado, por exemplo, segundo estes pequenos furos nesta direção, furos nesta direção, e também temos furos nesta direção, furos nesta direção, e finalmente furos atravessando assim, ok? Todos ordenadinhos. Nessa situação é que eu digo que encontraremos planos de simetria, que se nós refletíssemos o cubinho segundo esses planos, obteríamos uma peça que tem as mesmas condições de resistência mecânica. Quando temos três planos mutuamente ortogonais de simetria material,
Pausa dramática? Oi, gente. Não, é que, de é que novo. eu tô vendo que o desenho que eu faço está chegando super lento. Então, a minha fala não condiz com o desenho. Espera aí, a ver se melhora esta vida aqui. Por que que está ruim? Uhum. Estamos vivos aí? Sim. Sim. Ok, o transversalmente isotrópico era o caso, por exemplo, se trouxe aqui um exemplo de vamos pensar uma madeira onde não temos muitos nós na madeira, ela tem uma fibra bem direcional, né? Uma cana, né? Um pedaço de cana de açúcar, assim, Bambu. temos bambu, exato, muito bem orientadinhos. Se eu cortasse no eixo da axial do bambu, né? Diferentes corpos de prova orientados, mas sempre orientados axialmente, qualquer recorte que eu faça, isotrópico, tanto faz. Então, tenho infinitos planos de simetria. O que não posso fazer é inclinar fora do plano, porque aí perdi. Então, ele é transversalmente isotrópico. Você tem um plano de simetria que é este, e depois qualquer infinitos planos que eu faço de recorte segundo o eixo do bambu, tanto faz, ele é isotrópico nessa direção. É como se na direção transversal do bambu, qualquer recorte de prova que eu faça dá na mesma. E depois existe outro ensaio que tenho que fazer na direção do bambu, porque aí é outra segunda direção importante. Esse é o chamado transversalmente isotrópico. Não interessa se o material é tal, que não interessa em que direção recorto o meu corpo de prova, pronto, estou em um caso isotrópico. Folga dizer que o meu modelo mais simples possível é isotrópico, porque inclusive eu preciso fazer menos ensaios que qualquer outro caso mais complexo. Ok? Então, vamos a... Obviamente que, por exemplo, toda a área de metais, embora não seja verdade, por exemplo, toda a linha de materiais para conformação mecânica fazem uso proposital da anisotropia de comportamento para melhorar as características de conformabilidade da chapa, né? Então, eles procuram ter um comportamento não isotrópico, tá? Mas em situações, digamos assim, de modelado, de simulação comum de materiais metálicos, devido à aleatoriedade da orientação dos grãos que normalmente tenham nesses materiais multicristalinos, temos a característica de isotropia de comportamento. E aí aparece um modelinho específico de elasticidade linear chamada elasticidade linear isotrópica, que é o conhecido como modelo de Hooke, que é aquele que vamos discutir. Professor, Sim. Em relação ao nosso tensor ali de quarta ordem, a ortotropia e a transversalmente isotrópico tem quantidade de coeficientes determinados também? Sim. Iguais? Sim, sim. Em ortotropia, teremos 3 es e 3 nis para determinar em cada direção. E com isso completamos todos os coeficientes. Em isotropia, um e e um ni será suficiente para definir todos os coeficientes do tensor de elasticidade C. É isso que vamos a abrir agora. Entendi. Bom, a lei de Hooke, a história mostra como todas basicamente tudo o que nós estamos observando nesta disciplina tem histórias centenares. O que nós estamos vendo poderemos chamar assim, o privilégio
de hoje resumir em um curso algumas centenas de anos de pessoas tentando encontrar como colocar o ovo de pé, né? Então, há várias formas de explicar, ou portas de entrada para explicar o conceito de um material elástico linear isotrópico. Talvez a mais curta, e eu poderia chamar assim, eu encontro ela extremamente didática, é fazer uso do seguinte raciocínio. Nós temos um tensor de tensão sigma, que tem 9 componentes. E se enxergamos elasticidade linear como o comportamento de uma mola, significa que ele responde linearmente a uma medida de deformação. Quais são duas grandes medidas de deformação? Aliás, quais são os dois grandes fenômenos que encontramos numa deformação de uma peça? Isso vale, inclusive, para materiais não apenas sólidos, né? Por exemplo, e aqui vou fazer uma pausa. Quando pensamos em um gás, onde a mudança de forma é pouco relevante, a principal medida de deformação que vai produzir esforços é uma variação volumétrica. Então, no caso de um gás, quanto mais eu comprimo ele, maior pressão eu tenho. A relação entre dois tensores esféricos. A medida de deformação volumétrica é um tensor múltiplo de identidade. E o estado de tensão é uma pressão, que é um múltiplo de identidade. Tanto é que a relação em um gás se transforma em uma relação escalar. Pressão com variação de volume. Um grau de compressibilidade de esse material. Aqui se traduz essa métrica na seguinte relação. Digo que sim, mas se fosse um caso puramente volumétrico, vamos colocar ele como um coeficiente de rigidez, 3K, porque 3 vai por uma questão de gosto. K é uma espécie de rigidez, a variação de volume, por uma medida de variação volumétrica. Qual era? O tensor volumétrico de deformação, esférico. Então, lembremos, nosso tensor de deformação pode ser decomposto em forma aditiva em uma parcela esférica mais uma parcela desviadora. A parcela esférica era 1/3 do traço de epsilon vezes identidade. Mas a parcela desviadora era o que restava, ou seja, epsilon menos 1/3 do traço de epsilon vezes identidade. Este aqui é o esférico e este que está aqui é o desviador. É como se separasse efeitos. Então, primeira parcela do tensor de tensão é alguém que, digamos assim, é como se o material tivesse uma certa rigidez a variar de volume. Então, meço quanto varia de volume, multiplico por essa rigidez, me dá uma parte do estado de tensões. Mas, uma outra rigidez que está associada a quanto ele se resiste a mudar de forma. Mudar de forma está associado a deformação desviadora. Então, aqui vamos colocar isso como 2G por a deformação desviadora. Esse é o modelo de lei de Hooke. Me dice, mas eu não reconheço quem é K e quem é G. Pois então, vamos abrir um pouquinho isso mais. E com licença, eu vou cortar isto. Vou colocar ele deste lado. Então, se abrimos isso que está aqui, fica da seguinte forma. 3. Vou começar pela parte cisalhante, que é mais frequente, né? Colocar então 2G pela deformação desviadora. A deformação desviadora é a deformação total menos 1/3 do traço de epsilon vezes identidade. Mais 3K pela deformação esférica, que é 1/3 do traço de deformação vezes identidade. Ok.
Aqui podemos notar que operamos 1/3 com 1/3, fica 3. E o traço de epsilon pode tirar fator comum, resultando então é 2g epsilon mais k menos 2/3 de g traço de epsilon vezes identidade. Esse aqui é 5. A este coeficiente é conhecido muitas vezes ele como lambda, e este coeficiente também às vezes é reconhecido como mi. Então, temos duas alternativas aqui descritas por enquanto. A primeira, vou colocá-lo aqui diretamente como, vou fazer um resuminho, né? Aqui dizendo que sigma igual a 2. Eu não vou chamar a mi e g são iguais, então vamos permanecer com a letra g. Então ficará 2g é desviador, mais 3k é esférico, ou a outra opção é dizer 2g é total, mais k menos 2/3 de g, traço de epsilon, identidade. Bom, como vocês podem ver, essas duas expressões são idênticas, mas muitas vezes se prefere uma em relação à outra por uma questão de conveniência de operação. A este coeficiente que está aqui é chamado ele, na literatura, como lambda. Então, coeficientes de elasticidade. Por enquanto, estamos vendo que chamar de G e K definem um modelo perfeitamente. A outra possibilidade é usar o mi e lambda, que são chamados coeficientes de Lamé, onde mi e G são o mesmo número. Aqui temos o mesmo número. Então, vocês poderão ter expressões ali como... na literatura é fácil que vocês encontrem em algum livro. Aqui vou reproduzi-lo aqui embaixo, por uma questão de conveniência. Sigma igual a 2 mi epsilon mais lambda traço de epsilon vezes identidade. Mas o aspecto que eu quero levantar é qual é o significado desta operação. E que mostra, de alguma forma, a radiografia do que este modelo é. É um modelo bastante simples, que contabiliza duas formas de se deformar, ou seja, duas maneiras de se deformar. Uma é uma rigidez a mudança de volume, e a outra é a rigidez a distorções, a mudança de forma, não de volume. A rigidez a mudança de volume é chamado esse bulk modulus. Este que está aqui, módulo volumétrico, K. E este outro, G, é o shear modulus, módulo de cisalhamento. E ali está a essência do modelo. São duas operações lineares com duas filtros de deformação desse indivíduo. Agora, quando vocês vão na literatura, aparecem outros coeficientes, por uma questão de, digamos, de uso comum. Mas você vai a um ensaio de material, ali você vai em algum banco de dados de internet, e quando foi caracterizado o material, ele é oferecido em termos de outros dois coeficientes, classicamente E e Ni. E vocês vão se perguntar, e por que eu preciso desses sujeitos? A questão é que, embora
esta definição mostre a natureza do modelo, a caracterização desses dois coeficientes em forma direta é extremamente difícil. Por quê? Para a parte de cisalhamento não é tão terrível assim, porque de alguma maneira teria que impor em algum corpo de prova uma certa mudança de forma, sem mudança de volume, e isso não é tão difícil. Numa chapa, por exemplo, eu tomo ela e tento fazer um movimento de cisalhamento e vejo qual é a rigidez que ela oferece. Agora, para capturar K de forma direta, teria que promover uma variação volumétrica em uma peça, ou em um setor, ou em um corpo de prova. E isso é extremamente difícil quando estamos trabalhando com materiais onde a própria máquina destinada a movimentar o corpo de prova tem rigidez similar. Tá? Então, é extremamente difícil tomar um corpo de prova de aço e querer variar o volume de forma direta. Então, a impossibilidade de natureza operacional de identificar esses coeficientes, mesmo que a definição, chamemos assim, do modelo, surge de uma forma fresca e cristalina através dessa expressão. Então, temos que ver de que maneira encontrar esses K e esse G de um formato alternativo operacional. Aí que surge o módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Deixa eu ver que horas estamos. Tá? Ainda dá para fazer esse exemplo. Me acompanharam por enquanto? Tá? Sim. Ok. Então, vamos pensar nesse modelo. Sigma igual a 2G epsilon mais traço de epsilon vezes, perdão, aqui vou chamar de 2G, vou chamar de mi, né? Perdão, lambda. Traço de epsilon vezes identidade. Vou operar fazendo o produto interno do tensor pela identidade. Então, o que significa 2G, epsilon vezes identidade, que me dá o traço de epsilon, mais lambda, traço de epsilon, identidade vezes identidade. O resultado aqui é 3. E o que temos aqui embaixo é traço de epsilon. E aqui o que temos da esquerda é traço de sigma. Concluindo, teremos que o traço do tensor sigma é igual a 2G traço de epsilon. Vamos então colocar aqui 2G mais 3 lambda vezes traço de epsilon. Ou primeiro resultado. Se levamos isto aqui, podemos observar que, então, sigma igual a 2G epsilon mais lambda sobre 2G mais 3 lambda. Aqui, traço de sigma vezes identidade. Professor, da onde saiu essa expressão do traço de epsilon? O 1? Peraí, nesta linha? Embaixo, professor, a parte circulada. Este? Isso. Porque Eu peguei este e passei este para baixo.
Acho que tá faltando O um traço. sigma. Traço de Isso. sigma, né, professor? No lugar do 1. Claro, desculpe, viajei Ah, aqui. tá. Brincadeira. Senão não podia Agora, substituir. agora Agora deu bom. fechou, né? Agora fechou, né? Então, aqui finalmente consigo tirar que epsilon é igual a sigma. Vamos pensar aqui, sigma sobre 2G. Cometi um erro aqui ou está tudo certo? Vamos ver. 2 epsilon sigma, passo para outro lado como negativo e divido por 2G. Está tudo certo. Ou pelo menos isso eu espero. Você não encontraram nenhum erro não, né? Não por enquanto. Vou procurar manter aqui. Então, até aí, eu tinha toda a liberdade de fazer essas manipulações, certo? Não há nenhuma... Por que não anda? Ah, aqui. Agora. O que acontece no ensaio uniaxial? No ensaio uniaxial, eu puxo esse sujeito, coloco uma garra aqui, outra garra aqui, puxo com uma força, divido a força pela seção transversal e calculo em um sistema local de coordenadas aqui E1, E2 e aqui E3, saindo, um tensor de tensões sigma que tem a seguinte cara. Sigma 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Isso, claro, é no miolinho do meu corpo de prova. De acordo? Então, com isso, eu posso entrar nesta expressão aqui de baixo e calcular as diferentes componentes do tensor de deformação. Em particular, me interessa a deformação E11. A deformação E11, se eu sigo o que está ali escrito, é sigma 11 dividido 2G menos lambda sobre 2G, que multiplica 2G mais 3 lambda, pelo traço de epsilon, más traço de epsilon nada más do que sigma 1, vezes a componente 1 da identidade que é 1. Concordam? Então, epsilon 1 aqui é igual a 1 sobre 2G menos lambda sobre, ou podemos colocar que é igual a, isto vou colocar 2G, fator de 2G mais 3 lambda, tudo vezes sigma 1. Isso aqui é bom, teria que trabalhar aqui esta brincadeirinha. Deixa eu ver se já tenho isso pronto. Em algum cantinho acho que estava. Não vou encontrar agora. Mas tem que tirar fator comum aqui, né? Mas vocês já sabem quem é este coeficiente?
Pessoal? Tem cara de ser o coeficiente de elasticidade, né, professor? Isso, módulo de elasticidade. Isso. Então, o módulo de elasticidade é toda essa geringonça dos coeficientes que davam definição ao modelo, podemos pensar assim. Porque é a forma com que eu posso realizar operações de ensaio para capturar em forma indireta esses coeficientes. Então, quando você substitui este indivíduo dentro da expressão original, aparecem expressões completamente, podemos chamar assim, completamente não óbvias. Se vocês vão ver a expressão clássica dos coeficientes no tensor de elasticidade em função do E e do coeficiente de Poisson, são expressões completamente, digamos assim, não óbvias, né? Porque a expressão óbvia é esta. Ela é a expressão natural que dá lugar ao modelo. E a necessidade de capturar os coeficientes surge de poder realizar ensaios que me capturem em forma indireta coisas como o G ou o lambda. E aí é que surge um módulo de elasticidade. Então, aqui, se eu tirar esse fator comum, estamos dizendo 2G fator de 2G mais 3 lambda. Aqui apareceria 2G mais 3 lambda como valor negativo e não, como valor positivo, e aqui menos lambda, né? Então, operando isto, fica que o módulo E aqui estaria dado como 2G mais 2 lambda dividido 2G, fator de 2G mais 3 lambda. Igual aqui, cortando isto com isto, G mais lambda sobre G, fator de 2G mais 3 lambda. Esse seria o módulo de elasticidade. Teria que verificar. Vocês, por favor, isso eu vou passar para que vocês façam essa prática e capturem quem é E e Ni. Só para que vocês agora vejam o caminho das pedras. Um é repetir todo este procedimento e verificar se houve algum errinho aqui de substituição e conferir os resultados. Para tirar o Ni, qual é o procedimento? Aqui vou ter que... O procedimento que num estado uniaxial de tensões, eu vou ter que capturar isto. Quem é E22? E22 seria sigma 22 sobre 2G, mas como sigma 22 é zero, isto aqui sumiu, menos lambda sobre 2G fator de 2G mais 3 lambda, pelo traço de sigma é sigma 1 mais 2 mais 3, só sobrou sigma 1, vezes I22, que é igual a 1. Então, este aqui é o resultado de quem é 22. O coeficiente Ni era, por definição, a quociente entre a deformação transversal 2,2 dividido a deformação transversal, a deformação axial é 1,1. Tudo isto foi, no caso anterior, escrito em termos de sigma 1,1. Então, quando coloque esta expressão para o numerador e a expressão anterior para o denominador, vai ter sigma 1 que vai se cancelar e vai aparecer um coeficiente aqui que é a relação entre os lambdas e os Gs. E com isso capturamos Ni.
Em outras palavras, conseguimos capturar uma expressão de E com uma certa função f de g e lambda, e um ni com pensemos g, das mesmas expressões. Vejam que são expressões que têm inversa. Então, a partir daqui, eu consigo tirar quem é g como uma função de e e de ni, e o lambda como uma função de e e de ni. E aí é que vocês procuram na internet coeficientes de elasticidade linear e vai aparecer uma tabela com todas as alternativas de correlação que existem entre esses coeficientes. Sempre serão dois. Ou E e ni, ou G e lambda, ou mi e lambda, ou G e K, diferentes alternativas que vocês podem encontrar para poder definir. Se vocês vão num código de elementos finitos, ele te permite encontrar dois. No momento que você clica o segundo coeficiente, o outro ele é calculado e fica cinza, você não pode tocar mais, porque já está fixo. Não. Então, essa, chamemos assim, a natureza do tensor de elasticidade, digamos, do modelo de elasticidade linear, e aqui fica ainda a dever, não vamos a terminar hoje, podemos fazer na próxima, mas já estamos ficando curtinho, que é aquilo que eu queria contar para vocês. Como transformar isto, ou seja, como transformar esta expressão naquela que conhecemos como operação de um tensor, né? Ou seja, que cara tem, mostrarei na próxima que esse tensor C é igual a 2G por um tensor que chama de quarta ordem de identidade, simétrico, mais lambda pelo tensor I, segunda ordem, produto tensorial com I. Então, isso me dá dois tensores de segunda ordem. E quando nós fazemos sigma, é fácil verificar que isto é igual a C vezes epsilon. Então, isto aqui forma parte do tópico da última aula, que será nesta quarta-feira, e fazer algum exercício com relação a isto. E com isto fecho hoje. Vou parar a gravação.